Mestre Jesus, bons amigos da espiritualidade, possamos iniciar mais uma reunião online, um momento de estudo, de reflexão a respeito da doutrina dos Espíritos. Que nossas mentes e nossos corações possam estar preparados, que os nossos ouvidos estejam aptos a ouvir e meditar sobre os ensinamentos e que possamos ter a força, a coragem e a boa vontade de aplicá-los em nosso dia a dia. E nós te agradecemos de todo o coração. Que assim seja, graças a Deus. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Carol, estudante da Casa do Caminho, e é uma alegria poder estar mais uma vez aqui para conversarmos um pouco, para estudarmos um pouco sobre a doutrina dos Espíritos. O tema de hoje é a união dos feixes em nossa vida. E esse tema é um tema especial para a gente porque ele vai fazer parte aí do ciclo de palestras desse ano que se relacionam com o tema central do nosso aniversário, da comemoração do 36º ano de fundação da casa. Então, para quem não conhece, eu vou explicar, e para quem já conhece aí esse ritmo da casa, eu vou reforçar. Durante aí, alguns anos, nós temos elencado um tema para o aniversário e conforme vão passando os meses, pelo menos uma palestra por mês, seja na quinta ou domingo, nós aí retomamos aquele tema, para que ele fique sempre em nossas memórias e para que ele possa ser abordado e desenvolvido de formas diferentes dentro da sua profundidade. Então, em março, nós recebemos nossa amiga Andréia, do Centro Espírita Jesus é o Caminho, que também faz parte do grupo de estudos e pesquisas espíritas Herculano Pires, para falar sobre a união do feixe, de um modo geral, que se relaciona com a nossa casa, com a história da Casa do Caminho, pois, como muitos de nós sabemos, o senhor Luiz, fundador da casa, ao receber o convite para iniciar o trabalho desta casa espírita, o espírito, então o convida falando, reúna um feixe, porque uma varinha só se quebra, Ele convida o senhor Luiz, fundador da casa, para o trabalho e pede para que ele pediu, para que ele reunisse um feixe, para que ele reunisse um grupo, porque ninguém faz nada sozinho. Então esse tema foi muito emocionante, muito marcante para a gente, e ele vai então ser desenvolvido ao longo do ano em outras palestras, colocando aí pontos diferentes, aprofundando outras questões dentro dessa temática central, assim como nós já fizemos em anos anteriores, por exemplo, com os apóstolos de Jesus, ou com algum estudante espírita, algum pesquisador espírita, no qual, ao longo dos meses, fomos abordando um pouco das suas obras, enfim, é uma prática da casa muito edificante, para que a gente possa ampliar o estudo e levar a reflexão do aniversário para todos os meses, não é mesmo? Então, sejam todos bem-vindos a esse momento, então, de estudo. E retomando, o tema da palestra de hoje é a união do feixe em nossas vidas. Então, para quem não tem familiaridade com a palavra feixe, trouxe aqui uma figura para a gente observar. Olha, o feixe, eu vou colocar aqui várias varinhas, vários galhos, vários pedaços de madeira e vou uni-los. Percebe que eles estão amarradinhos? Então, eu vou uni-los em um feixe, vou deixar eles bem juntinhos. Assim, eles ficam mais fortes. Se eu tivesse apenas uma unidade, aqui vou pegar alguns exemplos para mostrar para vocês. Aqui eu tenho lápis, um feixe de lápis. Se eu tenho apenas uma unidade, ele é mais fraco, é mais fácil de quebrar, é mais fácil de deixá-lo de lado, de excluí-lo, é mais fácil de estragar. Se eu tenho um feixe, olha como fica mais forte. É mais difícil quebrar, é mais difícil separar os elementos do feixe que está unido, que está forte, que está amarradinho, todos juntinhos. Então, é dentro dessa ideia, dentro dessa simbologia que a gente vai levar a nossa reflexão para o dia de hoje. Então, vamos lá. Quero fazer uma pergunta para vocês que estão me ouvindo. Com quantos feixes
você está comprometido? Com quantos feixes nós estamos comprometidos? Ao longo da nossa vida, utilizando essa simbologia do feixe, né? Ao longo de nossas vidas, nós nos envolvemos, nos comprometemos com diversos feixes. Temos o feixe da família, que é o nosso primeiro e mais importante feixe. Lembrando que hoje esse conceito de família, hoje não, né? Sempre foi. O conceito de família é muito amplo. Nem todos consideram como família aqueles com os laços biológicos. Muitas vezes a nossa família é aquele grupo que nos acolhe, o qual vivemos juntos e experienciamos diversos desafios juntos para aprendermos e para convivermos. Então, temos aí a família, tem o feixe do nosso grupo de amigos, o qual convivemos para nos divertir, mas também para um ajudar o outro. Quem estuda, quem ainda está na escola, quem faz faculdade, ou quem estuda dentro de uma instituição, faz algum tipo de curso, também é um feixe, né? O feixe do estudo, o qual nos comprometemos e por um certo período de tempo nos reunimos ali para crescer intelectualmente. Tem o feixe do trabalho, que também é muito importante. Quantas pessoas não estão dentro do mesmo ambiente de trabalho por 10, 12, 15 anos? Muitas pessoas ainda hoje estão no seu primeiro trabalho, nunca tiveram outro. Estão aí no seu primeiro trabalho e ficam aí anos e anos até se aposentar nessa mesma profissão, convivendo praticamente com as mesmas pessoas. É claro que num grupo profissional sempre vai mudando, tem gente que sai, tem gente que entra, mas no geral a gente acaba convivendo muito com aquelas pessoas. E dependendo da demanda de trabalho, tem muita gente que convive mais tempo com os colegas de trabalho do que com a família. Imagine, né? Quem entra às 7 da manhã, sai às 5, às 6 ou até às 8 da noite do serviço, ó, passou aí praticamente 10, 12 horas dentro do ambiente, convivendo com aquelas pessoas dentro daquele feixe e acaba passando até mais tempo do que, né, com a própria família. O feixe da casa espírita, né, que é o que também faz parte aí da nossa existência, da nossa vida, é onde a gente vai buscar o nosso aprimoramento moral, é onde a gente vai também buscar o nosso aprimoramento intelectual, espiritual, buscando entender um pouco mais quem nós somos e, ao mesmo tempo, contribuindo, somando dentro de um grupo, construindo um trabalho. Então, coloquei aqui, né, esses exemplos que para mim são um dos principais feixes o qual nós estamos comprometidos. Acredito que praticamente todo mundo que assistir essa palestra vai se identificar aí com essa organização de feixes, né? Afinal, todos nós temos o nosso trabalho, temos o nosso momento de estudo, nossos amigos, família, convivemos juntos na casa espírita. Se não temos, já tivemos ou vamos ter. Então, esse aí é basicamente os principais feixes com os quais nós nos comprometemos ao longo da vida. E por que é tão importante esse comprometimento que a gente tem com esses grupos? Por que existe essa palavra, né? Comprometimento. Porque nós estamos juntos, estamos ligados, estamos unidos. E será que daria, como a gente deu o exemplo aqui, né? Será que se eu quisesse me desgarrar de todos esses feixes do qual eu faço parte e viver aqui sozinho, será que seria válido? Será que não seria melhor? Porque viver em feixes, viver aí comprometido com esses feixes é importante, nos traz satisfação, acolhimento e amparo, mas por vezes também nos apresentam muitos desafios, tanto na convivência quanto o desafio pessoal, né? De também desempenhar um bom papel de respeito, né? De amor, dentro desses grupos. É uma via de mão dupla, né? É um caminho de reciprocidade. A gente recebe e a gente também entrega. Então, será que não seria mais fácil viver sozinho? Quantas pessoas já não se questionaram, né? Ah, eu queria ficar sozinho, eu queria viver aqui por mim, pra mim, não gosto muito de assumir compromissos, ou às vezes a gente, né, acaba tendo
aquele medo, né? Conforme vamos assumindo compromissos, vamos formando famílias, vamos tendo novos laços de amizade, nos comprometer com o estudo, às vezes é complicado, no trabalho também às vezes não dá certo, na casa espírita também não. Então a gente fica se questionando se talvez não seria mais fácil ficar ali, né? Destacado, sozinho, tentando cuidar de si mesmo, tentando olhar para as próprias questões. Será? Será que assim seria o melhor? Então, a doutrina espírita, como sempre, vai responder isso pra gente de uma maneira bem clara. E para buscar essa resposta, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, a pedra fundamental da doutrina espírita, onde nós vamos encontrar aí diversas perguntas e respostas que se relacionam com os nossos dilemas, com as nossas incertezas, com as nossas angústias, e vão nos trazer aí uma maneira mais racional de enxergar todas as situações que nos ocorrem. E não seria diferente com essa questão da vida em sociedade. Dentro do Livro dos Espíritos, é dedicada uma parte só para falar das leis morais, das leis de Deus. Leis que são imutáveis e que já estão gravadas na nossa consciência. Então, instintivamente, nós somos, né, empurrados, imbuídos a seguir dentro desse caminho. Porém, muitas vezes, devido à nossa personalidade, devido a outros desafios, ao nosso próprio comportamento, a gente desvia a rota e aí surgem os sofrimentos, surgem as problemáticas. Mas sempre é um bom momento para a gente poder rever esses conceitos, recuperar a rota e seguir trilhando dentro do caminho, né? Então, pegando aí as leis morais, as leis de Deus, nós temos a lei de sociedade, que é uma das leis que estão contidas aí nesta obra. Então, lá na lei de sociedade, o Kardec vai fazer diversas perguntas para os espíritos com relação à possibilidade, né, e o benefício de ficar em grupo, de ficar aqui, ó, no feixe, de se reunir em feixes, de se reunir em grupos e conviver nesses grupos. E quais também são os prejuízos de optarmos por uma vida de isolamento total. Então, uma parte bem interessante a ser refletida, mas eu separei um comentário de Kardec desse capítulo para trazer para vocês, que ele resume basicamente a proposta, né, desta lei. Kardec fala assim: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então percebam que este feixe, ele é essencial para as nossas vidas. Até voltei aqui, né? Esses feixes, o qual nos comprometemos, os amigos, a família, o nosso grupo de estudos, o nosso ambiente de trabalho, os nossos companheiros de ideal espírita. Como é importante, porque eu não sou completa, nem você é, ninguém é. Todos estamos dentro da nossa incompletude, das nossas imperfeições, buscando aprender uns com os outros. Ah, Carol, mas a gente não convive só com quem gosta da gente, com quem ensina a gente. Muitas vezes nós convivemos com pessoas que nos maltratam, que nos maldizem, que nos prejudicam até. E aí, eu venho dizer para vocês outro ensinamento da doutrina espírita, que diz que mesmo dentro da dificuldade, do desafio, dos reveses, das provas e das investidas negativas que nos desafiam e nos provam, né, o tempo inteiro, nós também estamos aprendendo. Também é uma forma a gente poder colocar em prática tudo aquilo que nós estamos buscando construir em nós mesmos. É claro que é muito mais fácil, é muito mais prazeroso e satisfatório estar na companhia daqueles que gostam da gente. E o que a gente espera é que esse número seja em maioria. Mas, vez ou outra, vamos sim nos esbarrar com aqueles que nos contradizem, aqueles que de alguma maneira vão nos provar, né? Vão dar aquela cutucada que de alguma maneira a gente vai fazer
também um exercício aí de paciência, de tolerância para aprender. Até porque, muitas vezes, nessas relações conturbadas, dentro desses feixes aqui, se eu localizo dentro de algum deles ou em todos eles alguma situação ou algum indivíduo o qual eu percebo uma animosidade, o problema não está só no outro. O problema também está em mim. Porque quem já carrega a paz dentro de si, nada de fora vai abalar. A prova é o próprio Cristo, o próprio Mestre Jesus, que sofreu as mais terríveis provações que nós, seres humanos, por muito pouco, não, né? Menos do que ele viveu ali, a gente já não ia aguentar, né? Por muito pouco a gente já sofre, imagine vivenciando todos aqueles desafios, tanto morais, as investidas dos xingamentos, das humilhações, da pessoa ser desacreditada, né, como ele foi, desmentido, desacreditado, quanto dos flagelos físicos, né, que foi sofrido também. Em nenhum momento ele desejou mal para aquelas pessoas. Em nenhum momento ele ficou ali pensando uma forma de se vingar, ou quando ele percebeu que a pessoa estava indo por um caminho negativo e que ela ia ter uma consequência negativa, ele aplaudiu, ou por dentro ele ficou pensando, nossa, tá certo, mereceu, tava falando tantas coisas para mim, me maltratando, ó, teve o que mereceu. Deus foi justo. Jamais. Isso não fazia parte da postura do Cristo. Afinal, quando ele encarnou aqui, ele já estava na condição de ser perfeito. É claro que dentro do universo existem outros de igual e maior, né, evolução, mas para nós, planeta Terra, ele foi o nosso maior exemplo e única referência de espírito perfeito. Então, ele já tinha construído essa evolução, construído, não ganhou, não pegou de graça, não foi criado dessa maneira. Ele construiu, ele foi galgando, assim como nós estamos trilhando hoje esse caminho, passinho por passinho, ele também trilhou, e quando ele veio nos ensinar, como mestre, o que é o mestre? É aquele que já está completo dentro das suas faculdades, dentro daquilo que precisava aprender. Já tinha aí anos-luz de evolução perante nós. Então, ele já tinha construído isso, nada abalou ele. Então, a mesma coisa, gente, se a gente ainda se abala com as investidas negativas, é porque nós carregamos dentro da gente o orgulho e o egoísmo, né, que são a origem desses sentimentos. Então, é algo também que nós temos que trabalhar dentro da gente. Sempre que estivermos numa situação no qual nos sentirmos um pouco desconfortáveis, bravos, chateados e tristes, é importante fazer essa avaliação também daquilo que eu preciso rever em mim, porque cada um só responde por si mesmo, né? Talvez seja um convite para paciência, um convite para tolerância. Fácil? Fácil não é. Mas é aí que está o mérito, né? Porque quando a gente consegue vencer a nós mesmos, porque nós não estamos no combate contra o outro, o nosso combate é sempre contra nós mesmos. Quando nós conseguimos vencer em nós o orgulho, o egoísmo e todos esses reveses, com certeza a gente consegue também triunfar diante dessas questões. A construção deste feixe, seja ele no trabalho, no grupo de amizades, no grupo da família, é de fato um comprometimento, exige esforço da nossa parte. Dentro dessa construção, nós esbarramos com desafios e temos que aprender algo muito importante, que é a convivência. É dentro da convivência que a gente vai crescer, como já falamos, como já está lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade. Quando nós estamos convivendo com o outro, vou pegar aqui novamente o material auxiliar, né? Ó. Aqui é um feixe, mas não são todos iguais. Cada um tem uma cor, cada um tem um tamanho diferente, cada um aqui desempenha e representa um papel diferente. Eles não são iguais. Eles são vistos iguais por Deus, têm os mesmos direitos, vai ter que trilhar o mesmo caminho. Porém, em essência, em personalidade, em grau de evolução, em capacidade de entendimento,
somos diferentes. E é essa diferença que enriquece. Aqui são lápis de cor. Imagina a gente comprar uma caixa de lápis de cor onde todos os lápis são iguais. Não existe diferença de cores, não existe diferença aqui na textura, todos vão ser iguaizinhos. Não vai fazer sentido a gente, né, comprar esse material. Nós adquirimos uma caixa de lápis de cor porque eu vou ter aí uma quantidade de cores diferentes, por isso que chama lápis de cor, né? Eu vou ter ali uma quantidade de elementos diferentes que juntos, que somados, vão embelezar os trabalhos os quais eu for fazer com eles, né? A mesma coisa é quando a gente está construindo um grupo, construindo um feixe. Não adianta a gente esperar que todos vão ser iguais. Não adianta a gente querer que dentro da família todos pensem como eu. Que dentro da casa espírita todos tenham o mesmo engajamento que o meu. Que dentro do meu trabalho todos tenham a mesma motivação que a minha. Não existe. A unidade, a homogeneidade é uma utopia da nossa cabeça. É uma expectativa que a gente tem que vem do nosso orgulho para que seja tudo linear, para que dê tudo certo. É claro que muitas vezes a intenção é positiva. A nossa intenção é que, poxa, se tudo sair dentro de como eu estou planejando, de como eu estou aqui visualizando, vai ser perfeito, todos vão aprender, vai dar tudo certo, né? Seria tão melhor se fosse assim, se fosse assado. A gente vai fazendo essas construções dentro daqueles feixes, né? No grupo de amigos, poxa, se aquele amigo fosse mais comprometido, se ele não, né, se ele não fizesse tal coisa, se ele fosse assim, se ele fosse assim, a gente tem resposta para tudo, hipótese para tudo. Mas a verdade é que a riqueza do feixe se encontra nas diferenças. Porque assim como na imagem, quando as peças são diferentes, a gente tem que fazer um esforço mental, físico, às vezes também, para que tudo se encaixe. Porque a gente coloca a causa em primeiro lugar. Quando nós estamos na família, é a causa da família que está acima, não é o meu desejo, a minha ordem que vai prevalecer, o meu intento. Não, é o bem-estar do todo, é o bem-estar da família. Por isso que muitas pessoas vão se sacrificando, assim, no sentido, né, de às vezes se desafiar, de estar sempre colocando a família em primeiro lugar. Quando nós estamos num grupo de amigos, uma amizade verdadeira, respeitosa, é essa amizade que vai prevalecer, não serão pequenas coisas que vão abalar, né? Tudo vai ser resolvido pela conversa, pelo diálogo. Quando nós estamos no trabalho, o importante é que aquele trabalho, que aquela meta seja cumprida, que tudo saia bem feito, para que não haja competições, para que não hajam dissidências, comparações, a causa vai na frente, né? Eu vou fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, naquilo que eu posso desempenhar naquele momento. E na casa espírita também é assim, é um grupo, é uma diversidade, cada um tem uma habilidade diferente e aquilo somado, aquele unido, é que forma esse feixe tão rico, tão primoroso e que vai aí dando frutos pra gente, né? Então é importante a gente ter essa arte de conviver com o outro, entender as diferenças e saber que elas não são negativas, elas são positivas, porque elas me tiram, né, na verdade, da minha zona de conforto. Eu vou ter que fazer um esforço para me encaixar ali e, ao mesmo tempo, contribuir para que aquilo cresça, para contribuir dentro daquela construção. Então, esse esforço é o que faz a gente aprender. É isso que o Criador queria quando ele falou da gente se completar, da gente viver em sociedade. É porque naquele momento, ali, um tá ajudando o outro, um vê o exemplo do outro. Quantas vezes nós não estamos tristes, ali, sofrendo por uma questão, e dentro de um daqueles feixes ali que nós elencamos, tem uma pessoa que tá vivendo algo pior e não tá reclamando. Tem alguma pessoa que tá vivendo algo pior e deu a volta por cima. Aquilo é um exemplo pra gente. Quantas vezes também nós não podemos buscar consolo, amparo, abrigo? Também não recebemos puxões de orelha, não recebemos ali dentro daqueles feixes uma motivação para a gente também se melhorar? Então tudo isso está dentro dessa construção. Não existe a linearidade, o retinho, o certinho. É justamente essas diferenças que se completam e que somam para a gente.
E aproveitando esse tema, eu queria só fazer um apontamento também do Livro dos Espíritos, lá na questão 803, o Kardec vai fazer um comentário a respeito da igualdade de direitos, da igualdade entre os indivíduos. Porque, como eu falei, né, nós somos diferentes dentro das nossas habilidades, dentro da nossa personalidade, dentro dos nossos objetivos. E juntos, somados, nós podemos construir e crescer cada vez mais. Porém, é importante não esquecer que, como Kardec falou, todos os homens, todos os seres humanos estão submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Todos foram criados por Deus da mesma maneira. Estão sujeitos às mesmas dores. Aí o Kardec fala, o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Diante de Deus, todos são iguais. Isso é importante também para trabalhar, mais uma vez, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque, muitas vezes, dentro, né, de um daqueles feixes, o qual fazemos parte, família, amigos, trabalho, casa espírita, estudo, a gente pode se encontrar com alguma habilidade que se destaca. Seja ela uma habilidade intelectual, seja a habilidade da liderança, seja a habilidade da dialética, da fala, da persuasão, é uma pessoa que tem um poder de convencimento, seja na questão financeira, às vezes é a pessoa ali no lar que tem a maior possibilidade financeira, ou seja no trabalho, eu ocupo uma posição de chefe, uma posição de liderança, enfim, seja em que situação for ali, às vezes eu posso me destacar dentro de alguma habilidade perante os outros. E esse destaque, ele não deve servir para que eu me sobressaia, para que eu me ache melhor diante das situações e queira, de alguma maneira, submeter o outro ao meu desejo, à minha vontade, ao meu ritmo, ao meu jeito, né? Com a falsa sensação de que esse é o melhor. Às vezes a gente não fala assim, mas a gente pensa dessa maneira. E aí, né, inconscientemente, estamos nos colocando acima. E isso é um desafio, isso é um grande equívoco pra gente. Porque, como está falando aqui, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem ao Cristo. Porque Cristo nasceu como todos nós nascemos, veio ao mundo naturalmente como todos nós vamos. E desencarnou como todos nós desencarnamos. Passou pelas dores, como todos nós passamos. As dores físicas, não foi poupado, ele sentiu, ele sangrou realmente, como todos nós, se vivenciarmos situação parecida. Então, como ele falou aqui, né, como Kardec coloca, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele, todos são iguais perante Deus. E muitas vezes a gente pensa que se achar melhor que o outro é apenas quando a gente está humilhando alguém ou falando algo ali, né, de verdade para destruir alguém. E nem sempre é assim. Muitas vezes, quando nós nos melindramos diante de uma situação, quando a gente se chateia, também estamos trabalhando aí esse orgulho, também estamos nos achando melhor. Só se melindra quem se acha melhor que o outro. Poxa, eu estava aqui todos os dias, por que não falou meu nome? Nossa, aquele meu amigo estava numa festa, nem me convidou. Poxa vida, aquela pessoa, ela foi fazer tal coisa, tirou uma foto e nem me chamou pra ir junto. Hoje em dia com a rede social, né, tem isso, a gente observar o ritmo e falar, poxa vida, não me chamaram, não fui. Ou diante ali de uma sessão de agradecimentos, poxa, meu nome não foi falado, por que eu que tô sempre aqui? Então, querendo ou não, percebe como isso também entra no nosso melindre, no nosso orgulho. A gente acha que merecia estar ali mais do que as pessoas que estão ali, que foram citadas, ou que pelo menos devíamos estar no mesmo patamar. E se não estamos, o simples fato de não sermos mencionados já causa na gente esse melindre. E causa em todo mundo, é natural, faz parte do nosso sentimento. Mas a grande questão quando a gente tem um sentimento,
quando a gente tem um comportamento, não é tentar justificar ou então tentar colocar para baixo do tapete. É emergir esse sentimento e tentar entendê-lo, saber qual é a origem dele, da onde ele nasce dentro da minha mente, dentro do meu coração, para que eu possa trabalhar, entendê-lo, superá-lo e melhorá-lo. Isso não é fácil. Com certeza é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer enquanto estamos encarnados, porque entra dentro do preceito de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Mas esse é um exercício diário, o qual não podemos fugir. E a doutrina, como dissemos, se relaciona aí, né, com todas as problemáticas e desafios que permeiam a nossa vida enquanto encarnados e principalmente enquanto desencarnados. Ela também vai apresentar uma resposta, um caminho que pode nos auxiliar nessa convivência em grupo dentro dos feixes o qual nos comprometemos ao longo da vida. E esse caminho, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que é o caminho da caridade. Caridade, Carol? Como assim? Mas eu já faço caridade. Quando chega lá, pelo menos 2, 3 vezes por ano, eu faço uma faxina no meu armário, no meu guarda-roupa, dou roupas, sapatos. Todos os meses eu dou cestas básicas, valores em dinheiro para instituições. Estou sempre ajudando. Eu já faço caridade, então tá tudo bem. Sim, essa é uma possibilidade de caridade. Uma possibilidade muito importante, aliás, porque vai sanar as necessidades dos nossos irmãos encarnados. Porém, existe uma outra caridade que o Evangelho nos diz, que essa eu acredito que seja ainda mais desafiadora do que doar coisas materiais, que seria a caridade moral. Que olha lá no Evangelho, ele já começa falando: a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazei nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Olha aí. Ele não falou, percebe que ele não falou respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, tolerar. Não. Ele só falou assim, suportar. Ele só falou isso. A caridade moral não é ficar abraçando aquela pessoa, beijando, dando declarações para aquelas pessoas que muitas vezes a gente nutre uma animosidade, ou que a própria pessoa, né, de alguma maneira nutre uma animosidade pela gente, ou dentro de um grupo, a gente fica ali destinando flores e amores para todos. Não é isso. Ele falou que a caridade moral é suportarmos uns aos outros. É claro, tá implícito, né? Quando a gente suporta, a gente tem o respeito, a gente tem a tolerância, a gente trabalha também a paciência e diversas outras virtudes, né? E a gente não faz isso. Ele tá falando aí, é o que a gente menos faz nesse mundo inferior. Quando eu falei da questão da caridade material, que eu acredito que ela seja mais fácil, porque quando a gente doa algo material, seja um valor em dinheiro, seja um alimento, seja uma roupa, um sapato, um brinquedo, um livro, enfim, nós estamos doando algo que não faz parte da gente. Eu não estou tirando do meu, eu não estou me privando de nada para entregar para o outro. Eu estou dando aquilo que é excedente na minha vida. Poxa, eu tenho 10 pares de tênis, não preciso. Então eu vou pegar 5 que seja, daquelas pessoas mais desapegadas, eu vou pegar 5, vou lavar bem bonitinho, deixar bem cheiroso e vou doar para alguém. Eu vou pegar aqui, eu tenho 3 pacotes de arroz em casa, eu não como tudo isso, eu vou pegar 2 e vou doar para alguém. Olha, a pessoa tá doando até em grandes quantidades, né? Essas que eu dei o exemplo. Mas isso é sempre o excedente. Nós não estamos tirando do nosso o que vai faltar pra gente para entregar ao outro. Então acaba se tornando um tanto mais fácil esse desapego, porque na verdade eu não estou perdendo, eu só estou me desapegando daquilo que está excedente. Agora, na caridade moral, aí eu estou tirando do que me falta. Quando eu trabalho a paciência com o outro, eu estou tirando do que me falta. Porque eu ainda não construí a paciência nem para mim e eu preciso fazer um esforço para respeitar aquele ambiente, aquele momento, colocando a causa acima e tendo um momento de paciência. E com isso, eu vou, de alguma maneira, refletindo,
aquilo que no início era muito forçoso para mim, eu vou percebendo que vai ficando um pouco mais fácil à medida que eu vou exercitando a tolerância, o entendimento. E aí ele vai falar mais coisas aqui no Evangelho, ó. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar, para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. E hoje em dia a gente vê o contrário. Com a facilidade da internet, com a facilidade da rede social, o qual nos escondemos diante ali do aparelho, aí é que a gente mais quer falar, né? Aí é que nós mais queremos compartilhar as nossas opiniões a respeito de tudo, de todos. E olha que o Evangelho fala, que o mérito está em saber calar, observar para tomar as melhores atitudes. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós. Quando na vida espírita a única verdadeira está às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade. Pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Então, olha lá. O que ele está falando aqui, né? Muitas vezes nós estamos convivendo com pessoas que são habituadas a caçoar, a falar mal, a ter o sorriso desdenhoso, ao deboche, às críticas, porque eles estão ali se julgando superiores. Se eu ter a mesma atitude no objetivo do combate, no objetivo de me defender, eu estou me igualando àquele comportamento qual eu julgo tanto, né? Aí ele fala que essa pessoa que está se julgando superior, ou até mesmo se eu, em algum momento, em alguma situação que já aconteceu, me julgar superior a outro, eu até posso ser superior na vida material. Porque como ele fala aqui, ó, a vida espírita, que é a única verdadeira. Esse aqui estamos de passagem. A vida espírita, que é a única verdadeira, eu vou estar muito abaixo. Então, toda vez que eu me colocar acima do outro, por orgulho, por vaidade, por egoísmo, eu posso ter a certeza que vai ser por um período momentâneo, porque na verdadeira vida, que é a vida espiritual, eu estou abaixo, né? E isso não está relacionado só com a humildade, como ele falou. Ah, não, eu sou humilde, eu entendo aqueles que estão abaixo. Não, não é assim que a gente trabalha a humildade, né? A humildade a gente trabalha pensando e de verdade tendo a consciência de que somos apenas mais um grãozinho de areia dentro desse universo imenso. E que se eu encarnei com algum tipo de habilidade que se destaca perante os grupos no qual eu estou inserida, que com certeza aquilo é para ser uma ferramenta para que eu ajude o outro. Se eu tenho a habilidade de entender algo mais rápido, então é para que eu possa explicar para o outro de maneira mais fluida. Se eu tenho a habilidade de construir algo, é para eu ajudar aquele grupo. Sempre é assim. Nós nunca encarnamos com uma habilidade de graça para usar, para guardar só para mim. Lembra lá no Evangelho a parábola dos talentos? É para enterrar o talento? Não. É para fazer o talento se multiplicar. E isso também faz parte da caridade moral. E é algo para a gente refletir hoje e sempre. É algo que se relaciona com o nosso dia a dia, que está presente nas relações dentro dos feixes o qual nos comprometemos e o que vai permanecer até a gente conquistar o grau máximo de evolução. Vamos falar e repetir muitas outras vezes esses ensinamentos para que aos poucos possamos incluí-los nas nossas práticas diárias. Quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui estudando de maneira online, mas sempre juntos em intenções, em vontade, que possamos refletir sobre isso, colocar na nossa vida, como eu sempre falo, e como muitos outros palestrantes, expositores comentam, que quando nós recebemos um tema, quando somos inspirados a falar de alguma questão,
a primeira pessoa que deve ouvir e inserir ali na sua prática é a pessoa que está falando, né? Então, com certeza, essa temática fez muito sentido para mim. Obrigada mais uma vez por esse momento. Então, agora vamos para nossa prece final, agradecendo aí por mais esse dia e vibrando também por cada um de nós. Mestre Jesus, bons amigos, mais uma vez aqui agradecemos pela oportunidade de termos tido, de estudar um pouco mais, de refletir um pouco mais, de aprender. Cada dia é uma nova chance de nos melhorarmos e nós agradecemos por isso. Vibramos pelo nosso planeta, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que nesse momento rogam pela sua misericórdia. Que a cada um possa receber segundo o seu merecimento. Muito obrigada e que nos sejam dadas outras oportunidades de reflexão. Que assim seja, graças a Deus.